Então, vamos dar início à resolução do nosso primeiro exercício e o enunciado diz o seguinte: da figura abaixo, determinar os valores máximos da tensão normal e do deslocamento longitudinal, indicando suas posições. Determinar também a posição dos pontos onde o deslocamento axial é nulo. Dado do exercício, módulo de elasticidade igual a 15.000 kN por centímetro quadrado. Então, eu tentei aqui reproduzir a nossa figura, né? Então, a gente tem aqui as seções A, B, C e D. Percebemos que no trecho AC, a barra, ela tem área de 2 centímetros quadrados. E no trecho CD, a barra tem área de 1,5 centímetros quadrados. Temos duas forças axiais aplicadas aí, uma na seção B de 40 kN e outra na seção D de 15 kN. Geralmente, né, eu falo para vocês, olha, a gente tem que começar encontrando as reações de apoio. Mas no caso desse exercício, como a gente tem uma extremidade engastada e uma extremidade livre, a gente não precisa começar pelas reações de apoio. A gente pode começar logo pelos esforços solicitantes. Por quê? Porque eu posso começar analisando a partir dessa seção e não precisar encontrar as reações de apoio de antemão. Então, vamos fazer isso. Vamos começar olhando, em vez de olhar da esquerda para a direita, olhando da direita para a esquerda. Então, vou colocar o nosso eixo X aqui, ó. Aqui é a origem do eixo X. O eixo X orientado desta forma. Aqui está o nosso eixo X. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar, então, obtendo os esforços solicitantes. Então, o que a gente vai fazer? Ó, para encontrar os esforços solicitantes, como é que a gente trabalhava? A gente usava o método das seções. Vamos continuar fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem que fazer cortes fictícios, né? Seções hipotéticas, para a gente conseguir enxergar os esforços internos, os esforços solicitantes. Bom, a gente tem uma força concentrada aqui. A gente sabe que a gente tem que fazer um corte antes e um corte depois dessa força. Então, eu vou fazer aqui, ó, só para a gente indicar um corte antes e um corte depois dessa força concentrada. Então, fiquei aí com dois cortes. Vou chamar aqui de corte 1, vou chamar aqui de corte 2. Bom, aqui também tem uma força concentrada, tem um corte antes dela, não tem nada depois, não preciso fazer outro corte. Então, vamos começar analisando aqui, ó, o corte 1. O corte 1, ele vale para que trecho? Ó, ele vale do trecho B até o do trecho D até o trecho B, né? Que em todo esse trecho eu não tenho variação nenhuma de forças. Então, é um que vale tanto para do trecho B até D. Até D. Então, vamos lá. Vamos desenhar o que a gente tem ali. Bom, então, a gente tem aqui um pedaço da barra antes da gente encontrar a outra força concentrada. E a gente tem aí uma força de 15 kN sendo aplicada. Bom, a gente tem como esforço solicitante que surge para restabelecer o equilíbrio o esforço normal. Então, eu vou chamar aí de esforço normal no trecho BD. Então, facilmente a gente vê aí que o esforço normal no trecho BD tem que valer 15 kN. Esse é o nosso primeiro corte. Vamos para o segundo corte. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Corte 2.
2. O corte 2 agora vale para que trecho? Vale para o trecho AB, né? Para esse trecho aqui, até eu encontrar a força concentrada. Então, olhando aqui, ó, da direita para a esquerda, o que que eu vou ter? Eu vou ter um trecho da barra aqui, que tem a espessura maior, uma força concentrada de 40 kN, e um trecho da barra com a espessura menor, e uma força concentrada também de 15 kN. É isso aqui que eu tenho. E aqui está nosso corte 2, que é o corte 1. Para reestabelecer o equilíbrio, surge o quê? Surge o esforço solicitante. Novamente, vamos colocar aqui o esforço normal. A gente tem que aplicar as equações de equilíbrio, então aplicando aqui, ó, somatória de forças na direção x igual a 0, o que que eu vou ter aí, ó? Se eu considerar da esquerda para a direita como positivo, eu tenho menos n, menos 40, mais 15, igual a 0. Eu chego em quê? Chego que o esforço no trecho AB é igual a menos 25 kN. Bom, então agora vamos desenhar isso na nossa figura aqui, ó, o diagrama de esforços solicitantes. Vamos fazer de conta que essa linha aqui representa a nossa barra. E a gente tem aqui, ó, no trecho BD, um esforço de 15 kN positivo. Então, vou colocar aqui, ó, indicando que está positivo acima do eixo, 15. E aqui a gente tem um valor de 25 kN, um pouquinho maior. E ele é negativo. Eu vou indicar aqui, ó, 25, vou colocar a unidade aqui no cantinho, quilômetro. Percebam aqui que o salto, ó, é 15 mais 25, que é exatamente 40 o valor da força concentrada. Então, tá tudo certo de acordo com o que a gente esperava. Bom, qual que é o próximo passo agora que a gente tem que fazer? Calcular as tensões. Então, vamos calcular as tensões. Olha só. Então, vamos aqui, ó, para o cálculo das tensões. O cálculo das tensões, no caso aí das forças axiais, né, das barras solicitadas axialmente, é bastante simples. É só eu pegar o esforço normal no trecho e dividir pela área no trecho. Então, vamos lá, ó. Tensão normal aqui, né, no trecho AB, vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao esforço normal naquele trecho, vou colocar aqui em módulo, menos 25 em módulo, dividido pela área naquele trecho, que é 2 centímetros quadrados. Então, eu vou chegar aqui, ó, em 12,5 kN por centímetro quadrado. Isso aqui tá, como eu coloquei aqui o negativo, isso aqui é um trecho onde tá comprimindo. Vou pôr esse C aqui para indicar compressão. Bom, nosso próximo trecho é o trecho agora BC, que apesar de ter o mesmo valor de esforço normal que em todo esse trecho BC a área é 2 e no trecho CD a área é 1,5. Então, eu sou obrigada a separar. Então, vou colocar aqui, ó, trecho BC vai ser 15 dividido por 2, e eu chego, então, a 7,5 kN por centímetro quadrado. E esse trecho está tracionado. Finalmente, eu chego aqui na tensão no trecho CD, que vai ter o mesmo esforço normal de 15 kN, porém, a área agora é 1,5. Então, eu chego numa tensão um pouquinho maior, ó, uma tensão de 10 kN por centímetro quadrado. Também um trecho tracionado. Então, percebam isso, ó, apesar do trecho BD ter o mesmo esforço solicitante, né, que a gente encontrou aqui no valor de 15 kN, como a área da seção transversal varia, a tensão também varia. Bom,
então agora que a gente já descobriu as tensões, vamos para os deslocamentos. Então, vamos aqui começar a parte dos deslocamentos. Bom, os deslocamentos, a gente vai lembrar lá da aula, o que a gente viu? Como é que a gente calcula os deslocamentos? A equação que a gente chegou é essa aqui, ó. O delta L de x, né, que é o deslocamento relativo para um comprimento x, né, ele é igual a quanto? É igual ao esforço normal no trecho vezes o comprimento do trecho dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área. Então, tudo isso aqui, essa equação vale para quando eu tenho normal, módulo de elasticidade e área constante, onde x é o comprimento do trecho que eu estou avaliando. Então, nós temos que avaliar aí trecho a trecho. Então, vamos lá, vamos calcular os deslocamentos. Temos que calcular os deslocamentos, então, por trecho. A gente vai calcular para o trecho AB, para o trecho BC e para o trecho CD, porque são os trechos onde eu tenho normal, módulo de elasticidade e área constante. Segundo o dado do próprio exercício, o módulo de elasticidade, né, o E, segundo o exercício, era 15.000 quilonewton por centímetro quadrado. Bom, então, tá vendo? Tá em centímetro. A área também tá em centímetro. Então, vamos fazer tudo em centímetro. Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai calcular é o delta L AB. O que significa isso? Significa o deslocamento relativo, né? Deslocamento longitudinal de B em relação a A. Então, a gente vai colocar aqui o esforço solicitante que a gente obteve, que é menos 25, vezes o comprimento do trecho, olha, eu já vou pôr 200, que já está em centímetro, dividido pelo módulo de elasticidade, que é 15.000, vezes a área daquele trecho, que é 2 centímetros quadrados. Fazendo essa conta, eu chego em menos 1,667 vezes 10 elevado a menos 1 centímetro. Bom, o que significa isso? Ó, perceba que já sai em centímetro, porque a gente entrou com todas as unidades em centímetro. E esse menos significa que houve um encurtamento do trecho AB. Ou seja, os pontos da seção B se movem para a esquerda em relação à seção A. Vamos para o próximo agora, ó. Delta L BC, que é o deslocamento longitudinal da seção C em relação à seção B. Ó, vamos olhar lá. Olhando aqui no trecho BC, a gente tem qual esforço solicitante? 15. Então, a gente coloca lá, ó, 15 kN. Qual que é o comprimento do trecho? 100 centímetros. O módulo de elasticidade continua o mesmo e a área da seção transversal também. Perceba que a gente fez um novo trecho somente porque, né, mudou o esforço solicitante. Então, a gente chega aqui num valor de, nesse caso, mais 5 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros. Esse seria nosso deslocamento. Então, aqui a gente percebe que existem o movimento dos pontos da seção C para a direita em relação à seção B. Bom, finalmente a gente tem aqui o delta L agora da seção C em relação à seção D. Então, aí a gente vai colocar o esforço solicitante, que é 15. Agora, o comprimento do trecho, que é 300 centímetros, dividido pelo módulo de elasticidade, e prestar atenção que a área mudou agora, a área é 1,5. Fazendo essa conta, chego novamente em valor positivo, 2 vezes 10 elevado a menos 1 centímetro. O que significa isso? Significa que tem um alongamento no trecho CD, né? Então, tem um movimento dos pontos da seção D
para a direita em relação à seção C, tá? Então, bom, mas isso aqui é suficiente para a gente? Olha só, é errado considerar o deslocamento máximo como o maior valor entre esses obtidos para os trechos AB, BC e CD, pois os deslocamentos das seções, né, de uma seção qualquer, tem que ser relativo a uma seção fixa. Então, a gente vai fazer relativo à seção fixa, que no nosso caso é a seção A. Então, ó, eu quero encontrar aqui, ó, nessa parte, eu quero encontrar o valor do deslocamento em B. O valor do deslocamento em B é o valor do deslocamento de B em relação a A. Bom, nesse caso, como A é a posição fixa, vai ser exatamente o mesmo valor, menos 1,667 vezes 10 a menos 1 centímetro. Ah, e agora nesse outro, olha só, eu quero descobrir qual que é o valor do deslocamento em C. Para achar o valor do deslocamento em C, eu tenho que descobrir ΔL AC, que é o deslocamento de C em relação a A. Como o deslocamento em A é nulo, é o próprio deslocamento em C. Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Eu vou fazer ΔL AB mais ΔL BC. Então, é o deslocamento relativo de C em relação a B e depois de B em relação a A. Então, eu consigo encontrar o deslocamento na seção C. Fazendo isso, né, só somando os valores que a gente tem aqui, eu chego, ó, em menos 1,167 vezes 10 elevado a menos 1 centímetro. O último, finalmente, ΔLD vai ser o ΔL de A em relação a D, né? Então, deslocamento de D em relação à seção fixa A. O que eu tenho que fazer agora? Olha, eu vou ter que fazer ΔLAB mais ΔLBC mais ΔLCD. E fazendo essa conta, né, somando os três valores que a gente obteve, eu encontro aqui o valor de 8,333 vezes 10 a menos 2 centímetros. Então, aqui eram dois valores negativos e aqui eu cheguei no valor positivo, tá certo? Bom, então com isso, a gente encontrou agora os deslocamentos em cada um dos pontos. A divisão por trecho é só um artifício de cálculo. Com esses valores que a gente tem aqui, a gente consegue construir um gráfico e com ele finalmente encontrar, como pedido no exercício, qual que é o ponto onde eu tenho, além da seção A, deslocamentos nulos. Vamos fazer isso então? Bom, então aqui eu tenho os valores que a gente calculou, né? De deslocamento. Então, só comentando novamente, né? Esse valor negativo aqui no deslocamento é ΔLC, né? Que é o deslocamento na seção C, significa o quê? Significa que os pontos da seção C se movimentam para a esquerda em relação à seção A. E esse valor positivo significa o contrário, significa que os pontos da seção D se movimentam para a direita em relação à seção A, tá? Então, a partir desses valores que a gente obteve, eu vou desenhar um gráfico, olha só. Então, eu vou colocar aqui para representar a nossa barra, tá? Vou representar ela aqui, então, por uma reta. Então, a nossa barra, ela tem aí 3 metros, ela tem 6 metros. Vamos representar ela aqui com 6 centímetros, certo? Então, vou marcar aqui, ó, aqui é a seção B, aqui é a seção C e aqui é a seção D. Bom, no ponto A, quanto que vale o deslocamento? É uma seção fixa, né? Então, o deslocamento vale 0. E aí, a gente calculou no ponto B. Quanto que vale no ponto B? Vale menos 1,667, né? Vezes 10 a menos 1. Então, eu vou colocar aqui, como é negativo, eu vou indicar para baixo. Eu vou colocar um valor grande para ficar fácil da gente visualizar, ó. Então, aqui é 1,667
667 vezes 10A menos 1. Isso aqui é o ΔL de A em relação a B. Bom, na seção C, a gente teve um valor um pouquinho menor, né? Vou indicar aqui, exagerar, só para a gente conseguir enxergar. A gente teve aqui, né, esse valor, ele vale ΔLAC igual a 1,167 vezes 10 elevado a menos 1. E, finalmente, na seção D, eu cheguei no valor positivo, menorzinho, né? Porque aqui está elevado a 10 a menos 2. Então, vou colocar aqui, ó, aproximadamente, né, nosso desenho, lógico, o ΔL de AD é igual a 8,333 vezes 10 a menos 2, certo? Bom, então vamos fazer um gráfico, né? Varia linearmente, então a gente vai unir aqui os pontos, ó. Vou unir os pontos que a gente tem. E aqui, finalmente, unir esses dois pontos. O trecho que está para baixo da nossa linha é um deslocamento negativo, ó. E o trecho que está para cima é um deslocamento positivo. Então, nesses trechos aqui onde eu indiquei o valor, foram os pontos onde a gente realmente calculou os valores, né? Se a gente quiser, para o desenho ficar bonitinho, a gente pode colocar até uma chure aqui, assim, ó. Sempre na direção perpendicular ao eixo da barra, a chure. Então, esse aí é nosso gráfico que está mostrando para a gente a variação do deslocamento ao longo do comprimento da barra. Bom, o que o exercício está pedindo para a gente? Ele está pedindo que a gente descubra qual que é o ponto onde eu tenho deslocamento nulo, além do ponto A, né? Que seria esse ponto aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de seção E, tá? Vou chamar esse aqui de seção E. Como é que a gente vai fazer para descobrir? Olha, vamos fazer uma relação, uma semelhança de triângulos e impor que a seção E, então, tenha deslocamento nulo. Então, vamos descobrir qual que é a distância. Olha, eu vou chamar aqui de x a distância da seção C até o ponto onde a gente quer descobrir. Então, vou chamar aqui de x'. E agora a gente faz uma semelhança de triângulos. Então, fazendo aqui, ó, uma semelhança de triângulos. Qual triângulos, né? Esse triângulo aqui e esse outro triângulo aqui. A gente sabe os trechos, né? De acordo com a nossa figura original, então fica simples. A gente sabe, né, que esse trecho final aqui, ó, ele tem um comprimento total aí de quanto? Dessa seção C até a seção D, eu tenho 3 metros. Vou até colocar aqui o nome das seções para ficar mais fácil da gente visualizar, ó. Aqui é A, aqui é B, aqui é C e aqui é D. Chamei aquela lá de E. Então, fazendo a semelhança de triângulos, ó, eu tenho um triângulo que tem x', e a altura dele é 1,67 vezes 10 a menos 1. E eu tenho esse outro triângulo aqui. Quanto que vale esse trechinho? Vale tudo que é 300 menos x'. Então, 300 menos x' dividido pela altura dele, que agora é 8,333 vezes 10 a menos 2. Resolvendo essa equação, eu chego que x' é igual a 175 centímetros. Então, o que significa isso? Significa que a uma distância de 175 centímetros de C, eu tenho um ponto onde eu tenho deslocamento nulo. Então, ou eu posso dizer que em relação a A, né? Então, são 300 centímetros até chegar na seção C.
mais 175 centímetros, eu tenho 475 centímetros. Então, eu posso escrever como resposta aqui, ó, na seção E, que está localizada a 475 centímetros da seção A, os pontos têm deslocamento nulo. Então, é isso aí. Resolvemos o nosso primeiro exercício.